Josiel Pires é pastor sênior da Youth Church. Natural de Barra Mansa, é formado em teologia e pós-graduando em teologia e cultura. Recebam com muito carinho o pastor Josiel Pires. Apocalipse capítulo 3, verso 14. Acharam aí, amém? Enquanto você vai achando, procurando aí, aqui na nossa frente nós temos um caderno dos sonhos, dos propósitos, da forma que você queira chamar. E durante esses 2 dias eles vão estar aqui para que você possa estar anotando o seu pedido, o seu clamor, aquilo mesmo que você tem clamado durante esse ano. Talvez você tenha um clamor por algum familiar, um clamor por um emprego, por um sonho que você está colocando mesmo diante do Senhor. Então durante o culto você pode estar vindo, pode estar escrevendo: Deus tocou no meu coração de ir no momento da adoração, o caderno vai dar aqui. No momento da palavra, Deus falou comigo e eu quero ir lá. Pode vir também, ok? Eu só peço para não ficar na hora que terminar o culto, porque nós precisamos nos organizar para que possa ter culto no outro dia. Então é tudo bem corrido, é 12 dias de culto direto. Mas a hora que você chegar, já vão estar o caderno aqui. Então você pode estar anotando na hora da adoração, em qualquer momento. 2 dias vai estar aqui. Então, junto com a tua família, junto com a tua esposa, venha e anota, não deixe de anotar. Outro pedido também é você trazer uma foto com seus familiares, para que a gente possa estar colocando no mural lá fora, que no final também dos 2 dias, nós vamos estar orando por cada foto, por cada pessoa que estiver ali, tá? Nós cremos no poder de Deus, nada disso é apenas para ocupar espaço, não. Nós cremos naquilo que Deus pode fazer, tá? Eu sou resposta de oração, você que está aqui é resposta de oração. Alguém colocou o joelho no chão, clamando pela tua vida, e chegou o nosso tempo, a nossa hora, o nosso momento, de colocarmos também o nosso joelho no chão, para clamar por vidas sendo salvas pelo poder de Deus. Pode ser impossível para nós, mas para o Deus que nós servimos, meu irmão, não há nada impossível. Então aquele mais difícil aí, pode colocar o nome dele lá, que o Senhor vai operar, meu irmão. Tá? A graça do Senhor é irresistível, o poder dele é irresistível. Ele pega mesmo e já era. Abre a mente, regenera, traz vida, se arrepende, entra no processo de santificação, e para a honra e glória do Senhor nós vamos morar juntos no céu, amém? Apocalipse 3,14 diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é e não é nem quente nem frio, estou a ponto de fumigá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa... Eu repreendo e disciplino aqueles que... Portanto, seja zeloso e eis que estou se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua e cearei com ele e ele comigo. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui mais um dia, mais um ano, nos consagrando diante do Senhor. Colocamos a nossa vida diante de Ti.
para que o Senhor possa mesmo falar em cada coração, em cada mente, em cada vida que está aqui, Pai. Nós nos colocamos diante do Senhor para ouvir o que o Senhor tem para nós como direcionamento, que gerará, Pai, uma transformação, causará em nós uma mudança, Pai, a qual não viveremos mais da mesma forma, mas viveremos de acordo com o Teu princípio e a Tua vontade, Pai. Muda corações neste lugar, transforma pessoas neste lugar, porque eu creio que através da transformação que o Senhor está fazendo aqui, irá mesmo alcançar familiares, irá alcançar a vida de esposos, irá alcançar a vida de esposas, irá alcançar filhos, Pai, irá alcançar os bairros, cidades, estados, Pai, país, Senhor. Eu creio, Pai, no que o Senhor pode fazer, nós cremos no que o Senhor pode realizar, não por obra humana, mas pela obra do Senhor, do Teu Espírito. É nele que nós confiamos, e é diante do Senhor que nós entregamos a nossa vida, Pai. Fala conosco, Senhor. Faz, Pai, mais uma vez. Nós nos colocamos como lenha para queimar diante do Senhor, diante da Tua presença, diante do Teu Espírito, Pai. Arranca toda cegueira espiritual, todo coração de pedra, toda mente fechada, tudo aquilo que não provém do Senhor. Nós nos entregamos diante de Ti para fazer a Tua obra, a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, amém? Tem uma salva de palmas ao Senhor aí. Em uma das cartas escritas às igrejas, aqui em Apocalipse, entramos na parte onde ela está sendo endereçada à igreja de Laodiceia. Qual igreja? A cidade de Laodiceia, Colossos e Herápolis ficavam no vale do rio Nico. Laodiceia situava-se no local da cidade moderna, na Turquia, no cruzamento de estradas principais da Ásia Menor. Antigamente, a água da cidade ela vinha por aquedutos das fontes termais ao sul da cidade. Até chegar em Laodiceia, nessa cidade, a água ficava morna. Ficava o quê? A qualidade dela não era boa. E também a cidade ganhou a reputação que a água não era potável. Existiam ainda outras características dessa cidade, como eles eram conhecidos pelo centro bancário que tinha, por produzir lã preta, e tinha ainda um tipo de colírio que era bom para os olhos. A gente vai ver que, de acordo com essas características, o próprio Senhor vai utilizar para caracterizar qual que era o pecado e qual que era o erro daquela igreja. Porque embora eles possuíssem isso tudo, eles aparentavam ser, mas não eram. Fala comigo, aparentava ser, mas não era. O ponto principal dessa carta era o fato dessa igreja parecer algo, mas na sua realidade era totalmente diferente daquilo que se aparentava. No verso 15, o Senhor vai dizer: olha, conheça as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: somos ricos, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Hoje nós vivemos o período da aparência. Qual período? Hoje você entra nas redes sociais e parece que não tem ninguém triste dentro dela. Depende, tem uns irmãos que adoram usar como muro de lamentações, né? Ou vida, os céus, tudo ruim, tudo triste, ninguém me ama, ninguém me quer, e por aí vai. Mas a gente vê que as postagens, ainda mais agora nesse período de virada, como que tem gente feliz nas redes sociais, não é mesmo? Foto na lancha, foto em praia,
frente na piscina, com família, familiares. Você olha assim e você fala: uau, que família linda. Nem brigam pela foto, vivem em paz o ano inteiro. É tranquilo. Porque nós vivemos em um mundo onde a aparência está explícita nas redes sociais. Nós olhamos e vemos as pessoas: nossa, esse aqui é crente mesmo, só posta versículo, só posta louvor, só posta sobre Deus. Quantas pessoas você viu postagens nas redes sociais e que você conhece bem a história e sabe que não é bem assim? Quantas pessoas que você olha e fala: opa, não é bem assim não. E pior ainda, está luxando, mas está devendo. Que você olha e fala assim: para me pagar você não tem não, né, irmão? Mas para luxar. E você olha e fala assim: uau, está vivendo uma prosperidade incrível esse irmão. Mas você sabe da realidade. Quantas pessoas vivendo de aparência? Se essa igreja de Laodiceia tivesse Instagram naquele tempo e naquele momento, com certeza estaria causando inveja, mas escondendo a sua realidade. Fala comigo: causando inveja, mas escondendo a sua realidade. Entenda uma coisa, meu irmão: Deus não nos chama para parecer, mas Deus nos chama para ser. Deus não chamou ninguém para parecer-se algo, mas Deus nos chamou para ser algo. Um escolhido, um separado do Senhor. O orgulho daquela igreja os cegaram para que não enxergassem a realidade de suas vidas. Aquela igreja, por ser uma igreja próspera, aquela igreja por produzir algum tipo de coisas, aquela igreja por ter um certo nome, eles se amarraram, se agarraram no orgulho, na soberba, que não conseguiam enxergar o quanto estavam pobres e miseráveis. Quando as pessoas estão achando que está tudo bem, mas quando olha para dentro de casa, está horrível. A esposa já não quer mais olhar para a cara do indivíduo, o indivíduo já não quer mais olhar para a cara da esposa, os filhos só estão se perdendo, não querendo saber nem de Cristo, nem de igreja, porque o comportamento dos pais são péssimos. Quantos estão vivendo dessa forma, vivendo desse jeito? No verso 17 vai dizer: você diz: sou rico, estou bem de vida, e não preciso de nada. Mas você não sabe. Olha só o que o Senhor diz: olha, você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Quantos estão vivendo de aparência, meu? Quantos estão fingindo ser algo dentro aqui da igreja, no serviço, para o bairro, em faculdades, mas quando a realidade dentro de casa é outra, porque é dentro de casa que a nossa nudez aparece, é diante dos nossos filhos, é diante da esposa, é diante do marido que a gente enfrenta a realidade. Quando as pessoas vivem uma fuga de trabalho, porque não querem enfrentar a realidade. Que fuga é essa? Estou trabalhando, pode me ligar qualquer hora que eu vou trabalhar. E na verdade não é porque ama trabalhar, mas porque quer fugir da realidade dentro de casa. Porque é dentro de casa que você olha que tem contas para pagar. É dentro de casa que você olha que errou na criação dos seus filhos. É dentro de casa que você olha que perdeu o controle da situação. É dentro de casa que você não tem como mais pegar o filho e entregar para outro, porque o pai é você, a mãe é você, e a responsabilidade é tua, é nossa. Quando de nós
fugimos dessa responsabilidade. E do lado de fora estamos pregando, estamos mostrando que está tudo bem, quando na verdade não passamos de pessoas infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Eles possuíam dinheiro, mas eram pobres e miseráveis. Vendiam colírios, mas eram cegos. Fabricavam lã, mas estavam nus. Quando de nós temos tudo para ensinar a respeito do casamento, mas quando olhamos para o nosso casamento, está uma lama. Queremos ensinar os outros como educar o filho, mas os nossos mesmos crescem cada dia mais sem educação. Quando de nós queremos mostrar para o mundo uma santidade, quando nós mesmos não vivemos nela. A tua vida, ela é real? Pergunta que a pessoa que está ao teu lado aí: a sua vida é real? Sentiu convicção aí, irmão? Pergunta de novo: sua vida é real? Vê se tem convicção. Se gaguejar, meu irmão, deu ruim. Se ficar vermelho então, deu ruim, mas deu pior ainda. Sua vida é real? Ou você, como essa igreja de Laodiceia, estava mentindo para você mesmo? Aquela igreja estava mentindo para eles mesmos. Aquela igreja estava fantasiado para eles mesmos. Aquela igreja estava presa em seu orgulho, em sua soberba, e não conseguia enxergar a realidade daquilo que eles eram. Até que ponto, meu irmão, você vai enxergar a realidade da tua vida? Até que ponto você vai olhar para você e entender a que ponto você está? Até que ponto você vai olhar e ver que tudo aquilo que você está falando é apenas uma forma de defesa para não enfrentar a realidade da tua vida que está péssima, do teu casamento que está em ladeira abaixo, dos teus filhos que estão crescendo em cima desses céus, em cima dessa condição social que você está implantando dentro da tua casa. E a consequência disso, você sabe onde vai dar. Até quando? Embora essa carta ela esteja direcionada à igreja de Laodiceia, ela se torna muito emergencial nos tempos de hoje. Porque quando as famílias estão se assemelhando a essa igreja nesse período, quando as famílias estão vivendo isso que essa igreja estava vivendo, quando os casamentos estão vivendo isso que essa igreja estava vivendo, um casamento de fachada, uma família de fachada, compromisso de fachada. Acredito que você deve conhecer alguém, filho de pastor, que não quer saber de igreja, filho de crente que não quer pisar numa igreja, pior, filhos de crentes que são ateus. E não é por pouco que a gente olha na internet alguns influenciadores zombando da fé cristã, porque simplesmente tiveram dentro de casa péssimos exemplos de homens que estavam no altar pregando a palavra de Deus, mas quando chegava dentro de casa, de fato mostrava a realidade e quem eles eram. Já ouviu a história com certeza já contei aqui, mas já deve ter ouvido, mas do menininho que um dia chegou para o pastor e falou: pastor, eu quero morar na igreja. E o pastor achou aquilo lindo. Por quê, filho? Você quer tanto morar na igreja? Olha que lindo. Aí chama os outros para ver, né? Diáconos, presbíteros. Olha que lindo, quer morar na igreja. Por que você quer morar na igreja? Não, porque aqui na igreja meu pai é uma maravilha. Aqui na igreja minha mãe é outra pessoa. Então eu queria isso para sempre. Quando as famílias estão vivendo de aparência, afinal, quando de nós estamos vivendo de uma aparência, aonde aqui parecemos ser os cristãos, os homens de Deus, mas fora daqui
somos monstros, totalmente fora daquilo que a Escritura prega, totalmente fora daquilo que a Bíblia nos ensina. É normal, em qualquer área da sociedade, nós olharmos para as pessoas que hoje vivem na libertinagem, mas que se declaram que cresceram dentro de uma igreja. Quantos cantores, seja de funk, pagode, sertanejo, que declaram que cresceram dentro de uma igreja, mas hoje não querem saber mais dela. Quando as pessoas tiveram esse contato com a igreja, mas hoje preferem viver uma vida do lado de fora. E quando eles testemunham sobre o porquê não querem mais fazer parte da igreja, o que declaram é o péssimo comportamento visto dentro dos lares. Há uma frase inicial, quando nós iniciamos essa igreja, que Deus nos deu, que diz assim: as quatro paredes, fala comigo, as quatro paredes é o lugar de direcionamento para que eu possa ter um posicionamento de igreja fora delas. Repetindo, as quatro paredes é o lugar de direcionamento para que eu possa ter um posicionamento de igreja fora dela. Por isso, You Church, você é igreja. Porque nós cremos que as quatro paredes, embora seja um lugar de adoração, exaltação, glorificação ao nome do Senhor, é um lugar onde nós recebemos um direcionamento para que nós possamos ter um posicionamento fora das quatro paredes. Me perdoe, meu irmão, mas o culto de domingo, ele não acaba quando o pastor dá a bênção final. O culto de domingo não acaba quando nós apagamos as luzes. Mas o culto de domingo, ele tem uma continuidade dentro dos nossos lares. O culto de domingo, ele tem uma continuidade na segunda-feira, quando você vai trabalhar. O culto ao Senhor no domingo tem continuidade quando nós à noite vamos a uma faculdade ou um colégio. O culto, ele continua no nosso dia a dia, quando nós manifestamos a igreja que nós somos. Não tem como ser igreja apenas dentro das quatro paredes. Não tem como querer ser algo apenas aqui neste lugar. Meu irmão, aqui é fácil demais ser crente. Olha para o lado aí, olha esse irmão com cara de santo. Olha a santidade. Fala para mim, esse irmão aí que está do teu lado, tem cara que vai para o inferno? Nunca, meu irmão. Vai ficar lá no céu, lá olhando o nome do pessoal que vai subir ou não. Vai ficar do lado dos apóstolos. Olha que cara de santidade. Meio metro daqui que sai, você fala assim: meu Deus, vai ter que orar muito para subir esse aí. Sorte que é pela graça, pela misericórdia do Senhor, porque se fosse por meritocracia, estava enrolado. Para João Calvino, em Genebra, ele se recusou em um dia de ceia, e era Páscoa, a servir a ceia, a igreja, porque aquela igreja estava ali no templo, mas a sociedade, a cidade de Genebra, continuava vivendo em pecado. Os irmãos estavam vivendo duas vidas, uma vida, fala comigo, uma vida religiosa e uma vida civil. Agora como que está animado, porque ainda você nem começou o jejum, vai lá. Uma vida religiosa e uma vida civil. Depois do quarto, quinto dia, eu até permito que vocês falem mais quietinho, mas agora a gente está com energia ainda. Mas ele falava: olha, não tem como vocês querem participar da ceia do Senhor, se os prostíbulos continuam abertos? Como que vocês querem participar da mesa do Senhor, se a bandidagem, o tráfico, as coisas erradas continuam vivos ainda? Na nossa cidade, não. Eu não vou aplicar a ceia a vocês. Eles mandaram Calvino embora. 3 anos depois, chamaram ele de volta.
E quando ele voltou, ele vai voltar dando continuidade ao mesmo sermão que ele estava pregando, porque ele entendia que tudo deve estar debaixo da soberania de Deus. Fala comigo, tudo deve estar debaixo da soberania de Deus. E não existe, meu irmão, vida separada, vida civil separada de uma vida religiosa. Não existe eu ser cristão aqui dentro da igreja, mas do lado de fora ser totalmente alguém que vive uma vida na libertinagem, que vive fora dos preceitos, dos ensinamentos, do princípio que Cristo nos ensinou. Não tem como. A nossa casa é continuidade do culto que começa na igreja. A nossa família, meu irmão, é o maior exemplo de fato Cristo mudou e transformou a nossa vida. Quando nós pegamos a carta aos Efésios, quando nós pegamos a carta aos Colossenses, a gente vai ver que Efésios, Paulo está falando a respeito das bênçãos que o Senhor nos deu, a forma que Deus nos escolheu, nos predestinou, pela graça nós somos salvos, a forma que Deus operou, Cristo operou em nossas vidas, é lindo demais. Mas de repente ele vai entrar no capítulo 5 de Efésios, se eu não me engano, falando o seguinte: olha, sabe onde isso vai ser demonstrado? Sabe onde isso vai fazer efeito? Sabe como que vocês vão ter certeza que de fato são cristãos, são homens verdadeiros? De fato Cristo entrou na vida de vocês, que de fato é uma marca de eleitos, escolhidos do Senhor. É no púlpito pregando? É quando você é ministro de louvor? Em qual ministério você participa dentro de uma igreja? Maridos, ameis a tua esposa como Cristo amou a igreja. Esposas, se submetam aos seus maridos. Filhos, honram seus pais. Pais, não provoque a ira na vida dos teus filhos. O lugar onde o cristianismo é demonstrado não é dentro de uma igreja, mas é dentro do lar, dentro de casa. Nós sendo exemplo para os nossos filhos, nós sendo bons maridos, mulheres sendo boas esposas, nós sendo bons pais, sendo bons filhos. Isso é cristianismo. Se você frequenta uma igreja, mas o teu casamento não mudou, a forma que você trata os teus filhos não mudou, a forma que você trata os seus pais não mudou, meu irmão, você nunca conheceu Cristo. Quantas vezes nós fechamos as portas das nossas casas para que Cristo entre? Dentro da igreja somos um exemplo, mas dentro de casa tem tudo menos Cristo. No verso 20, vamos lá comigo, Apocalipse capítulo 3, verso 20. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Acharam aí? Amém? Acharam mesmo? Vamos ler. Eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua e cearei com ele e ele comigo. Aqui o Cristo está falando para aquela igreja: olha, eu sei que o comportamento de vocês está errado, mas eu disciplino aqueles que eu amo, e eu estou à porta, estou batendo, e aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, então entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Entenda uma coisa, meu irmão, se você está ouvindo essa palavra é porque Deus te ama, é porque Deus tem um amor por você. Ah, mas pastor, eu vivi meu ano de 2024 só pela graça.
vivia virada só Jesus, e estou aqui pela misericórdia, arrastado. Meu irmão, Deus te ama. Por isso que Deus está trazendo essa palavra hoje, para disciplinar a tua vida, para que você possa acordar, para que você possa entender que Ele ainda continua batendo na sua porta. Ele continua ainda falando: ei, se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Eu entrarei e farei morada na tua vida. Eu entrarei e farei algo sobrenatural sobre você. Mas por que devemos permitir que Jesus entre em nossa casa? Fala para o teu irmão, por que devemos permitir que Jesus entre em nossa casa? Eu fui pesquisando alguns versículos aonde fala sobre Jesus entrando em casa. E se eu fosse falar todos, nós ficaríamos aqui os 12 dias mais virados, falando a respeito. Mas eu separei alguns. Olhem comigo lá em Mateus capítulo 8, verso 14. Mateus capítulo 8, verso 14. Diz assim: tendo Jesus chegado a... Estão comigo aí? Tendo Jesus chegado a... viu a sogra deste acamada e com febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre ela se levantou e passou a... O lugar onde Jesus está, meu irmão, a cura. A casa onde Jesus entra, a cura. A casa onde Jesus entra, meu irmão, a cura. Cura das suas emoções, cura física. Existem inúmeras coisas acontecendo dentro da tua casa. Você está lá desesperado, talvez a depressão está dentro da tua casa, talvez a ansiedade está dentro da tua casa, talvez a angústia está dentro da tua casa. Já experimentou deixar Jesus entrar dentro da tua casa? Eu não estou dizendo para você vir no culto aqui, cultuar com Jesus. Eu não estou dizendo para você vir aqui participar desses 12 dias com Jesus. O que eu estou falando com você é para que você se torne um cristão de fato e fala: Jesus, entra na minha casa, faça morada, faça aquilo que o Senhor quer, faça aquilo que o Senhor deseja. A casa é do Senhor, limpa o que o Senhor quiser limpar, cura onde o Senhor quiser curar, transforma o que o Senhor quiser transformar, faça a tua vontade, Senhor. Será que Jesus pode entrar na tua casa, meu irmão, e curar a tua família? Ou será que você é orgulhoso demais para achar que do teu jeito, a tua maneira está tranquilo, e está igual essa igreja de Laodiceia, achando que está rico, mas a tua família está indo abismo abaixo? Olha em Mateus capítulo 9, verso 28. Um pouquinho mais à frente, Mateus capítulo 9, verso 28. Acharam, amém? Diz assim: quando ele entrou os séculos se aproximaram, e Jesus lhe perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Aonde Jesus está, meu irmão, não tem cegueira espiritual, não.
Aonde Jesus está, meu irmão, não tem essa de você ficar cego, não. Você vai enxergar de acordo com a realidade, porque não é de acordo com o teu saber, não é de acordo com aquilo que você vê, mas é de acordo com aquilo que Deus vê a respeito de você. Todo mundo está desesperado, mas vocês falam: olha, eu creio no que eu estou vendo. Porque o que você está vendo, meu irmão? Olha, eu estou vendo pela fé. Eu não vejo como o homem vê, mas eu vejo de acordo com aquilo que Cristo me leva a ver. Eu vejo de acordo com aquilo que Deus está me mostrando. Pode o mundo inteiro estar desesperado, mas eu continuo crendo e continuo vendo o meu Senhor. É isso que Deus quer fazer na tua vida, meu irmão. Deus quer tirar de desespero, colocar para sair pela porta do fundo e Ele entrar na tua casa e falar: eu governo este lugar. E esse lar é do Senhor Jesus, esse lar é do Senhor, a tua casa é do Senhor, meu irmão, a tua casa é dele. Permita que Jesus entre dentro da tua casa. Fala com a pessoa que está do teu lado: permita que Jesus entre na tua casa. Não é uma religião, meu irmão, não é um pensamento humano, não é um sofisma, não é uma teologia, mas é Jesus entrando dentro da tua casa e fazendo morada de fato. Lucas capítulo 8, verso 51 diz: tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina, e todos choravam e pranteavam. Mas Jesus disse: não chore, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e Jesus mandou que lhe desse de comer. O lugar onde Jesus entra, meu irmão, aquilo que está morto passa a viver. O lugar onde Jesus entra, sabe aqueles sonhos que estão mortos? Sabe aquelas situações que você fala: não tem mais jeito, não tem mais solução? Quando Jesus entra, meu irmão, você passa a sonhar de novo, você passa a viver de novo, a alegria volta no teu lar. Imagina a tristeza aqui da vida de Jairo, da sua esposa, vendo a tua filha morta. Mas Jesus entra na casa, e aonde Jesus entra, meu irmão, a alegria ela renasce, a alegria volta, o sorriso voltou. Não um sorriso de dúvida, não um sorriso de incredulidade, mas um sorriso de alegria que viu o sobrenatural de Deus acontecendo, meu irmão. O que eu estou falando para você durante esses 12 dias é você permitir que Cristo entre, meu irmão. E aonde há dúvida, meu irmão, Deus vai transformar. Aonde há morte, meu irmão, Deus vai trazer vida. Aonde há impossível, o Senhor vai operar o milagre, porque não é sobre nós, mas é sobre o nosso Deus, aquele que nós servimos, meu irmão. Mateus capítulo 13, verso 36. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa, e aproximando-se dele, seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio e do campo. E Jesus passou a ensiná-los. Aonde Jesus está, meu irmão, há sabedoria. A casa que Jesus entra, meu irmão, há o sobrenatural do Senhor. A casa que Jesus entra, meu irmão, há conhecimento. Não conhecimento de acordo com o mundo, mas conhecimento de acordo com o Espírito Santo de Deus. João 2:1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, uma casa, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento, e a história você já conhece. Acaba o vinho, e Jesus vai lá e multiplica a água, transforma a água em vinho. Aonde havia tristeza, agora há alegria, porque a casa que Jesus entra, meu irmão, Jesus é capaz de transformar, Jesus é capaz de mudar toda a situação, Jesus é capaz de operar o milagre. E Marcos capítulo 2, verso 1:
Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. O lugar onde Jesus está, meu irmão, há perdão. A casa que Jesus entra, meu irmão, há restauração. A casa que Jesus entra, meu irmão, há cura. Lucas capítulo 19, verso 1, vai dizer: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado, vocês não abriram, né? Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, voltar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação. Aonde? Pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Onde Jesus entra, a cura. A casa que Jesus entra, a libertação. A casa que Jesus entra, a transformação. A casa que Jesus entra, o choro é transformado em alegria. A casa que Jesus entra, a restituição. A casa que Jesus entra, os sonhos são levados de volta a sonhar. Mas principalmente, o lugar onde Jesus entra, a casa onde Jesus entra, a salvação. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu ele olha e fala: olha, eu vou devolver, se eu roubei algo, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus fala: uau, é isso. Porque o lugar que Jesus entra tem transformação, meu irmão. Jesus não vem para a nossa casa para trazer uma emoção. Jesus não entra na nossa casa para trazer uma espiritualidade. Jesus não entra na nossa casa para trazer apenas um oba-oba. Não, meu irmão. Jesus entra na nossa casa para nos transformar. O lugar onde Jesus entra, meu irmão, é para salvar. O lugar onde Jesus entra, meu irmão, é para transformar toda a situação. Por isso que nós olhamos algumas pessoas, algumas casas, e falamos assim: meu Deus, é o mesmo? É esse mesmo marido? É essa mesma esposa? É esses mesmos filhos? Porque era tudo bagunçado, até Jesus entrar e transformar todas as coisas. O que eu profetizo sobre a tua vida nesse ano de 2025 é que Jesus vai entrar na tua casa. Feche teus olhos. Jesus vai entrar na tua casa, meu. Jesus vai entrar na tua família. Sabe aquele que está morto espiritualmente? Jesus vai regenerar. Jesus vai ressuscitar. Sabe aquele sonho que a tua família já não sonhava mais? Talvez de uma casa própria, talvez de uma condição mais agradável, de uma faculdade para os filhos.
ou para o marido, para a esposa, aqueles sonhos que estavam mortos. Esse ano Jesus está entrando na tua casa e está restituindo, trazendo de volta sonhos ministeriais que estavam parados, vidas espirituais que estavam mortas, pessoas que não conseguiam mais sonhar, almejar e ver. O Senhor está entrando na tua casa. Aquela pessoa que não tinha mais jeito, que você olhou que não tinha mais solução, talvez o teu marido, talvez a tua esposa, talvez os teus filhos presos às drogas, bebidas, prostituição. Jesus está entrando na tua casa, meu irmão. Jesus está entrando na tua casa. Jesus está entrando na tua casa. E não é apenas para causar um alvoroço, não, mas é para causar transformação, para causar salvação. Que Ele está entrando, meu irmão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você é um agente de Deus na tua casa. Amém. Você é um agente de Deus na tua família, meu irmão. Começa a clamar aí ao Senhor: Pai, entra na minha casa. Visita a vida dos meus pais. Visita, Senhor, a vida dos meus filhos. Visita, Senhor, a vida do meu marido, a vida da minha esposa. Visita, Senhor, entra, Pai. Entra, Senhor. A palavra vai dizer que quando a igreja estava reunida, orando em casa, Pedro estava sendo liberto das prisões. No momento que você está orando, no momento que você está clamando, no momento que você está pedindo ao Senhor, eu creio, meu irmão, que o anjo do Senhor, o Espírito Santo de Deus, pode visitar esse familiar que você está orando agora. Eu creio que o Senhor pode entrar dentro da tua casa e fazer uma transformação sobrenatural. Eu creio, meu irmão, no Deus que nós servimos, que é um Deus do impossível. Começa a falar com Deus. Deus restitui, Senhor transforma, Senhor muda, Pai. Senhor opera, Pai, o sobrenatural. Aonde necessita de cura, Pai, que o Senhor possa curar. Aonde necessita de um milagre, Senhor, que venha a ser realizado. Pai, aonde necessita de salvação, salva. Se existem pessoas, Pai, que estão hoje dentro de casa, mortas espiritualmente, traz de volta a vida, Pai. Traz de volta o propósito ao qual o Senhor estabeleceu, Pai. Restitui casamentos aqui, Pai. Restitui lares aqui, Senhor. Casas, Pai, onde não tem paz, que o Senhor possa entrar trazendo paz. Pai, que o Senhor possa visitar cada um que está aqui. Que casas possam ser casas de oração, casas onde o poder do Teu Espírito é manifesto. Entra sobre nossas casas, Deus, sobre nossas famílias, sobre os nossos parentes, e opera a Tua vontade, Deus. Opera o Teu milagre, opera a Tua cura, a Tua libertação, a Tua salvação, a Tua salvação, Deus. Aquele que está cego vai voltar a ver.
Aquele que está perdido será encontrado. Aquele que está morto ressuscitará. O Senhor é capaz de mudar. O Senhor é capaz de transformar qualquer situação. Qualquer situação. O Senhor é capaz de mudar qualquer história. O Senhor é capaz de mudar qualquer ambiente, Senhor. Não queremos viver de aparência. Não queremos parecer ser, mas ser como os religiosos hipócritas. Não, Senhor. Queremos manifestar o Senhor, não só na igreja, mas nas nossas casas. Que nós possamos ser pastores, não somente de altares, mas os pastores da nossa própria casa, da nossa própria família. Que os nossos primeiros discípulos sejam nossas esposas e filhos. Que o lugar onde mais manifeste a tua glória seja na sala de jantar, no quarto aos sós com o Senhor. Que os primeiros a ouvir as nossas vozes sejam os nossos filhos, a conhecer a tua palavra. Porque não queremos ganhar o mundo inteiro e perder os nós. Não, não, não. Não queremos ganhar a multidão e esquecer daqueles que estão ao nosso redor. A multidão será apenas consequência daquilo que primeiro aconteceu dentro do nosso lar, dentro da nossa família, na vida dos nossos pais, na vida da nossa esposa, na vida dos nossos filhos. Oh, Santo Deus, visite os nossos lares. E assim como Zaqueu foi transformado e salvo, que a nossa casa seja transformada e salva pelo Senhor. Visite cada família que está aqui, Senhor. Visite cada um que está aqui, Pai.